vamos orar, vamos consagrar, porque tudo que nós fazemos, queridos, é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor Jesus, e desde já, Pai, eu quero abençoar, no nome do Senhor Jesus, este tempo, Senhor, esta aula, abençoar a vida da Rebeca, da sua família, do Rogério, da Audrey, abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Pai, a todos os irmãos que estão participando conosco neste momento, que esta bênção os alcance em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra o entendimento para, Senhor Jesus, compreendermos o teu querer, a tua perfeita vontade para as nossas vidas. Querido Deus, nós consagramos esta aula, consagramos este tempo, consagramos a vida da Rebeca para este ministério de ensino na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu já quero dar aqui a paz do Senhor a alguns irmãos que estão conosco, a Cícera, o Evandro, né? O Evandro, todo mundo dando aí, o Evandro dando a boa noite, a Cícera mandando a paz do Senhor, a Marisa, a irmã Marisa, boa noite, a paz, o Evandro falando que o som está bom, o Gil, né? O Gil, a Jéssica, sua família, a paz do Senhor, boa noite, a irmã Silvana, sabe que a irmã Silvana está lá na escola assistindo, na escola? Porque ela falou que ela estuda à noite, né? Então ela está na hora do recreio. No intervalo. A irmã Maria, a irmã Silvana, ela está na hora do intervalo, não é recreio, não, no intervalo. Rafael, querido, que bênção, Rafael conosco. Deus abençoe Rafael, a Kelly, a Neném, a Lili, né? A gente chamava de Lili, né? O Gil, Gil mandou as mãozinhas aqui. Queridos, compartilhe, vamos alcançar mais vidas, em nome do Senhor Jesus. A Rebeca já está conosco aqui. Eu vou virar um pouquinho para cá, para a gente acertar aqui um pouquinho. Aí a Rebeca, ela vai chegar um pouquinho para cá. Então, queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber, né, da palavra do Senhor, desse tempo de ensino, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique à vontade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Quero dizer que para mim vai ser um grande desafio. Quando a gente dá uma saudação, uma palavra, a gente vê as pessoas, né? E aqui é totalmente diferente. Oportunidades sobre o crer e a fé, né? E fazendo uma menção da palavra, da pregação de domingo, sobre a vida do profeta Eliseu. Então, vamos ler em 2 2, 19, 20, 21 e o 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa a habitação desta cidade, como meu servo vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma alva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eu quero trazer, sim, um parecer, né, um entendimento do que eu entendi nesse capítulo 2, e eu quero transmitir, né, ou tentar transmitir, e o Espírito Santo falou comigo. E aqui o capítulo 2, ele é uma passagem muito importante, porque Elias, ele já estava indo, acabando já seu ministério, e ele ia ser levado por um carro de fogo, com cavalos de fogo, como o capítulo 2 ele vai trazendo esse roteiro. E Eliseu, ele sempre acompanhou Elias, porque Eliseu sabia que ele ia ser um sucessor, um profeta, né? E ele sempre acompanhou, e teve uma parte aqui no versículo 8, que ele estava junto com Elias. No versículo 8 fala que, então Elias tomou sua capa
e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos seco. E depois disso daqui, Elias, ele foi, né, levado num redemoinho ao céu. E ali Eliseu, ele fica com a capa de Elias, e ele se vê de novo no Rio Jordão. E lá no versículo 14, ele fala assim: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. Ele reproduziu o que Elias tinha feito. Só que a gente percebe que Eliseu não sabia ainda que ele estava com o espírito de Elias, como os profetas, né, falaram. E aí ele pega a capa, ele bate nas águas e disse: onde está o Senhor? Aonde está o Deus de Elias? E ele feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e para outra banda, e Eliseu passou. Irmãos, o que eu entendo aqui, que Eliseu, ele ainda não tinha o entendimento que ele estava com o Espírito de Deus. Os profetas, no versículo 15, falam assim: olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Só de ele verem isso, né? O Eliseu passando o Rio Jordão, só de bater a capa no rio. Só que eu acho que ele não tinha um entendimento. Então ele falou assim: e agora? Cadê o Deus de Elias? O que eu vou fazer agora, né? E no destrinchar aqui da história, esses homens estavam olhando Eliseu. Se ele era mesmo um profeta, ou se ele mesmo estava com esse ministério, né? E no versículo 20 que começa, né, esse relato, no 19, havia uns homens ali em Jericó, e eles vão lá e falam a Eliseu, essa terra é boa, né? Foi a terra que Deus prometeu ao povo, é uma terra estratégica, porque ali manava o leite e mel, é uma terra boa, né, que Deus deu a Josué e ao povo para conquistá-la. Mas aquelas águas eram más, não tinha como viver, não tinha como viver naquele lugar, naquele território. Eliseu, eu acho que ele se vê assim, e agora, né? É o começo do ministério, o que eu faço? O que será que eu vou fazer, né? E muitas das vezes a gente, né, tem ouvido tanta palavra de fé, tantas palavras de conquista. Eliseu viu-se numa oportunidade, irmãos, né? E essa oportunidade era de glorificar o nome do Senhor e também trazer credencial sobre a vida dele, sobre o ministério que estava sobre ele, né? E ele viu-se numa oportunidade. E agora, o que eu vou fazer? Muitas das vezes nós também, né? Nós escutamos tantas palavras de fé, né? Igual falei, de conquistas. E isso era uma impossibilidade, era impossível, né? Transformar aquelas águas em águas boas, né? Mas ele pegou essa oportunidade, irmãos, e nós temos que a vida nos dá várias oportunidades e nós temos que acatar para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Eu entendo assim, irmãos. E Eliseu, ele simplesmente ele dá uma ordem e ele diz: trazei-me uma salva nova e ponde nele sal. E trouxeram para ele. Então saiu ele ao manancial das águas. Você vê que Eliseu ele vai na fonte, no manancial é uma nascente, então ele vai no foco e ele joga esse sal sobre essa água. E deitou o sal nele e disse. E aí, irmãos, Eliseu teve fé, porque agora ele não declara assim: onde será que está o Deus de Elias? Onde está Deus? Né? Ele declara assim: assim diz o Senhor. Porque, irmãos, nós temos que crer, nós temos que ter fé. E ele declara: assim diz o Senhor.
sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Você vê que nos 2 milagres, Deus, ele faz o milagre, né? Porque ele fala assim: onde está o Deus de Elias? O Senhor está perto de nós em todas as ocasiões, em todas as diversidades. Deus sabia que ali era um começo na vida de Eliseu, e o Senhor ali faz o milagre. Mas aqui ele já tinha um entendimento, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele usou da autoridade, da unção que havia sobre a vida dele. E nós sabemos que aqui ele foi desenvolvendo o seu ministério. E o Senhor transformou essas águas, que eram más, em águas boas. Quero trazer. Amém. Então vamos dar continuidade. Então estávamos falando sobre as dificuldades das nossas vidas, do nosso cotidiano, o que nós temos feito, né? Qual tem sido o nosso comportamento diante dessas adversidades, dessas lutas e dessas impossibilidades, né? E como eu falei, eu queria ler um versículo em Salmos 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E até a pastora falou, né? Muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? E tudo isso, irmão, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A situação de Eliseu, ele viu uma oportunidade, era algo que era impossível, mas através dessa situação, ele clamou o nome do Senhor, e ali o Senhor fez o milagre. Em Marcos 11:24 diz: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. Em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer nesta noite, entender como foi esse desenvolver do ministério de Eliseu e como o Senhor, né, através das experiências, o Senhor foi fazendo na vida de Eliseu. Nós temos tantas palavras de fé, tantas palavras de conquista, quantas e quantas palavras nós temos e tivemos para aproveitarmos a oportunidade que a vida nos dá, que é Deus que também está fazendo isso, lógico, e nós temos que aproveitar. E para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Nós temos muitos e muitos, né, testemunhos, né, do realizar de Deus. Esse ano foi um ano que eu quero só abrir aqui um parênteses, que eu terminei a faculdade e eu comecei esse ano a orar: Senhor, abre oportunidades de emprego, abre oportunidades de trabalho. E o Senhor tem abrido oportunidades, irmãos. 2022 é um ano que vai abrir muitos concursos públicos por causa do Covid, 2019, 2020, 2021 não teve concurso. E aí o Senhor, ele vai trazendo as oportunidades. E nós temos que acatar esses momentos para quê? Para nós sermos abençoados e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? E lá, só para terminar, no versículo 22, aí a palavra do Senhor fala: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, irmãos? E que o Espírito Santo fale melhor ao coração dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ainda orar por você, pela sua vida, para Deus te dar mais fé,
Fé é algo que a gente pede a Deus, e quem dá fé é Deus, tá bom? Ele nos dá fé. Isso nasce nele para nós. Então, mas olha, eu estava dizendo isso, obrigado pela vida da Rebeca, amém? Conosco aqui, a Audrey, o Rogério, Deus abençoe cada dia mais, tá bom? E a todos os irmãos da comunidade da família, os nossos obreiros, os servos do Senhor, não são somente fiéis a nós, mas muito mais, infinitamente mais, são fiéis ao nosso Deus, né? E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus, portanto, pela vida de cada obreiro na comunidade, nossas irmãs, os nossos irmãos, as irmãs que estão ali na melhor idade, na terceira idade. Então, que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estive conversando hoje com o irmão Carlinhos. O irmão Carlinhos falou que a mamãe dele já está em casa, está bem, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Nosso Deus, ele é fiel. Definitivamente, Deus é fiel. Amém? Vamos viver pela fé, igreja. Vamos viver pela fé. Nós somos, há fortes indícios, há muitos, né, fortes indícios que nós somos a última geração. Que somos a última geração. Diante do que temos visto, e diante de tudo que temos contemplado, amém? E eu não falo somente de guerras, eu falo de tudo, querido. Quando nós falamos de guerra, a guerra é o menor, né? Dos indícios, ou do indício da volta de nosso Senhor Jesus. A guerra é a menor das coisas. Eu digo que a maior evidência hoje da volta de nosso Senhor Jesus é o esfriamento. É como as pessoas são frias, elas não têm mais amor ao próximo, né? Como elas são amantes de si mesmos. Então, para mim, essa é a maior evidência da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas nós devemos crer na volta de nosso Senhor Jesus, crer que somos salvos, crer que somos justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus, que a Rebeca falou. Amém? Devemos crer, devemos ter fé para viver os milagres no Senhor Jesus, de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso orar com você? Amém? Olha, então o Gil, o Jonatas, o Rafael voltou, o Evandro Luiz, o Evandro voltou, amém? Ó o Rafael aí, amém, pastor, Davi, Deus abençoe. Deus abençoe, Rafael, em nome de Jesus. Glória a Deus, ao Jonatas no amém. Glória a Deus. Eu quero orar, tá bom? E nós vamos encerrando esta live. Nós temos um encontro quinta-feira na igreja, 8 horas da noite, nossa Quinta da Conquista, tá bom? Domingo, 7 horas da noite. Queridos, no mês que vem, eu sei que está muito... Eu estou na metade desse mês ainda para dar esse aviso. Domingo eu dou um aviso sobre o sábado profético na igreja, tá bom? Quinta-feira eu dou o aviso sobre o sábado profético na igreja. Quinta e domingo, tá bom? Podemos orar? Eu estou no meio de um povo que crê. Eu estou numa live aqui com um povo que acredita em Deus, que vive pela fé, que sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero orar com você que vai compartilhar esse vídeo, que vai abençoar a nossa vida, o ministério da comunidade da família Limeira, que vai, obviamente, se alimentar com as palavras que a Rebeca trouxe nesta noite às nossas vidas. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, e bendigo o Teu santo nome, Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso. Não há outro Deus diante de Ti. O Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor é o criador das nossas vidas. O Senhor é criador da vida, vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada irmão que está conosco, Senhor, a todos que participarão, Senhor Jesus, desta live, todos que assistirão depois esse tempo de ensino, Pai, que sejam agraciados com esta palavra poderosa de Deus. Que ela seja um marco, que seja um marco na vida de cada irmão que assistir. Eu oro em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da Rebeca, da sua família. Eu abençoo a todos os irmãos que estão assistindo conosco. Eu declaro que tu és Deus fiel, que o Senhor está abençoando neste momento os irmãos que estão assistindo conosco. Que o Senhor abençoará também a outros que assistirem a esta live, Pai, a este culto de ensino. Querido Deus, somos limitados, mas o Senhor é infinito. Infinito em abençoar.
infinito em prosperar, infinito em amor por nós. Nós, em nome do Senhor Jesus, declaramos da tua bênção, do teu cuidado sobre a vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Pai, seja qual for o problema, Senhor Jesus, eu acredito que a fé que foi plantado nesta noite em nosso coração, uma semente de fé para gerar cura, para gerar, Senhor Jesus, a bênção, um milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, que o nosso coração é terra boa para a tua palavra, Senhor, e que viveremos cada dia mais de fé em fé e agradaremos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vem aqui, pastora, vem um pouquinho aqui do lado, aqui, para o povo ver a pastora. Isso aqui é a pastora. Paz, irmãos, Deus abençoe. Amém. Quinta-feira estamos juntos em mais uma mensagem, tá bom? Mais a campanha de imersão em fé, tá? Fica com essa palavra que a Rebeca deixou, uma palavra maravilhosa. Não permita que as interrupções do maligno possam roubar a palavra de fé que você recebeu nessa noite, porque ela vai produzir muito fruto na sua vida. Amém. Tá bom? Tenha uma noite abençoada e quinta-feira estamos no culto com mais uma pregação imersão em fé. Sou eu que vou pregar, trazendo uma palavra também para a sua vida. Tá bom? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A pastora aparece aqui. Paz, pastora, paz, pastora. Deus abençoe Rafael, Evandro. Deus abençoe a vida dos irmãos cada dia mais. Rebeca. Ó, que bênção, hein, Rebeca? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Olha, tem gente que ia ficar um pouco preocupado, né? Tem gente que, nossa, caiu tudo aqui, Jesus. Não, a Rebeca segurou aqui, ficou firme aqui, amém? Segurou firme aqui a palavra de Deus e que Deus te abençoe grandemente. Olha, querido, manda aí a bênção e a paz do Senhor para o teu irmão. Manda aí as suas mãos, amém? Levantadas. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. É sempre um privilégio, uma honra estar junto com os irmãos, podendo adorar a Deus neste tempo de ensino. Amém? Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Olha, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Uma noite de descanso. Eu profetizo sobre a tua vida, a noite do justo, o descanso do justo sobre a sua vida. Um final de semana, desde já uma quarta-feira, uma quinta-feira, final de semana abençoado. Nos encontramos quinta-feira e domingo para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tchau, 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 tchau.